Olá, bem-vindos. Eu sou Fernanda Pedrinelli. Estamos em mais uma aula do jogo de xadrez e o tema de hoje é a abertura dos 4 cavalos. Seguindo a questão dos princípios de abertura, relembrando os princípios, que é o domínio das casas do centro, depois o desenvolvimento rápido das peças em até 8 lances e depois a proteção do rei. Então, vamos observar essa proposta de abertura, chamada de 4 cavalos, e ver se esses princípios de abertura estão sendo observados. Movimento de brancas, então, peão de rei para casa E4. As pretas também, pensando no domínio do centro, vão movimentar o peão de rei para casa E5. Cavalo de brancas para F3. Cavalo de pretas para C6. O que a gente teve até agora? Com esse lance, né, das brancas e pretas, nós temos desenvolvimento do jogo, mas ao mesmo tempo, no caso de brancas, nós temos um ataque ao peão central. Mas vamos continuar, né? Então, as brancas vão movimentar também o cavalo para C3. As pretas vêm com o cavalo para F6, também fazendo o ataque ao peão central, também a questão de desenvolvimento, né? Então, até aqui, tanto brancas como pretas estão fazendo movimentos de desenvolvimento, né? E estão deixando a questão do centro numa posição mais estável, mais controlada. E agora a gente precisa fazer o desenvolvimento dos bispos. Uma das coisas que a gente precisa observar aqui, porque o movimento com os cavalos e não com os bispos anteriormente. Os cavalos nas suas casas iniciais, eles na verdade não produzem, né? Eles não produzem nenhum tipo de atividade. Né? Eles teriam atividade no máximo de defesa, mas eles não estão atacando e na verdade o ideal é que a gente sempre coloque as peças no jogo defendendo e atacando. E até porque o movimento do cavalo, por mais que seja amplo em relação a 8 casas, ele é muito restrito quando ele está em posições de canto ou muito próximo à borda do tabuleiro. Mas vamos continuando, né? Como eu disse, agora o movimento dos bispos. Então, a gente tem o bispo indo para B5, atacando o cavalo. Na abertura dos 4 cavalos também, o bispo poderia estar aqui, ocupando a casa C4, mas nessa proposta ele vai em B5, atacando diretamente o cavalo de pretas, tá? As pretas também vão desenvolver o bispo e vão com o bispo para B4, também em ataque direto ao cavalo. E na questão do ataque direto ao cavalo, se o cavalo também fizer um movimento de saída, atacando diretamente essa casa, que é do peão, em frente dama, e atacando o rei. Então, a gente precisa também ter essa preocupação, né, do ataque e ver o que a gente vai fazer a partir dessas propostas. Bom, nesse momento, nós temos 2 princípios já encaminhados, que é o desenvolvimento rápido de peças e também o domínio do centro. Agora, a gente passa para a proteção ao rei. Como que a gente faz a proteção ao rei? Com o roque. Então, brancas vão fazer o roque, lembrando que o movimento de roque é movimento do rei. Então, quem inicia o movimento é o rei. Então, o rei vai andar 2 casas, colocando a torre à frente. E aqui ele tem não só o desenvolvimento da torre, que passa a ter movimento aqui, e também junto com a dama, um movimento muito interessante, mas nós temos os peões protegendo, e o cavalo ainda também numa posição de ataque e defesa. Pretas também vão ter o mesmo posicionamento de proteção ao rei, fazendo um roque pequeno. Algumas pessoas podem fazer, mas se eu pegar a torre primeiro, se eu pegar a torre em movimento de torre, não vai ter roque, e aí você não vai poder mais fazer a proteção, e sim só movimentar a torre, tá? Então, lembrando sempre isso, o movimento do roque a gente inicia com o movimento do rei. Feito a questão do roque, nós temos agora o movimento de brancas com esse peão vindo para D3
protegendo esse peão do ataque do cavalo, né? E vem as pretas também com movimento em D6, também com o mesmo posicionamento, fazendo a proteção desse peão em relação ao ataque do rei. Esses lances, eles têm dois objetivos, né? Eles estão protegendo o peão do rei, que na verdade é o que está aqui em casa central, e ao mesmo tempo eles estão abrindo a diagonal para o desenvolvimento dos bispos na ala da dama. E aí a gente tem o movimento de bispo, em casa preta, né? Indo para G5. Também atacando o cavalo. E também cravando o cavalo aqui, porque se ele sair, a dama é tomada. Dando continuidade, a gente vai ter também o movimento do bispo vindo para cá também, em relação ao ataque. Vou fazer esse movimento para vocês observarem também o movimento. Até agora parece até um espelhamento de movimentos, né? Mas essa é a questão da abertura dos 4 cavalos. A gente vai até parar aqui, para que isso daqui depois vai ter outros desenvolvimentos, e a partir daí as capturas. Mas que vocês observem que temos várias peças atacadas, algumas cravadas, ou seja, se elas saem com o movimento do cavalo, por exemplo, se ele sair daqui, temos o ataque direto à dama. A mesma questão em relação às pretas, a gente já tem os bispos fazendo outros movimentos de ataque, de defesa. Então, a preocupação maior das aberturas é em relação a isso. Desenvolvimento de peças, domínio do centro e a proteção do rei. Observando que nesse momento a gente ainda tem as damas, que é uma das coisas principais também para vocês lembrarem, que as damas elas não têm necessariamente que serem desenvolvidas rapidamente, pelo contrário, é indicado até que elas não sejam desenvolvidas rapidamente, porque você tem peças de valores relativos menores, com movimentos mais controlados em relação a casas que eles podem ir, e você passa a ter uma linha muito interessante de jogada, que você tem as 2 torres liberadas para movimentação junto com a dama. Então, dependendo do desenvolvimento do jogo, a gente pode se encaminhar em relação a um checkmate, ou uma posição muito preocupante para o adversário. Tudo vai depender de quem vai estar dominando em relação ao jogo e quem vai estar defendendo. Muitas pessoas falam assim, as brancas jogaram inicialmente e elas estão dominando o jogo. Relativamente sim, mas tudo vai depender da jogada e das defesas. Então, a partir do momento que você estuda aberturas, é interessante sempre que você também estude defesas que possam minimizar a questão das aberturas ou até mesmo combater, né, e evitar que tenhamos outros ataques, a perda de peças interessantes, desculpa, e fazer com que cada vez mais o movimento no jogo possa ser enfático em relação ao checkmate, mas também protegendo a todo momento o seu rei, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais em relação ao movimento de abertura. E a gente volta numa próxima aula. Obrigada.